O presidente Jair Bolsonaro provocou hoje uma crise com o Supremo Tribunal Federal. Numa decisão polêmica, Bolsonaro decretou no fim da tarde perdão ao aliado Daniel Silveira. O deputado bolsonarista tinha sido condenado ontem a 8 anos e 9 meses de prisão pelo Supremo por atos antidemocráticos e ameaças a instituições e a ministros da Corte. Enquanto os ministros decidiam pela condenação, o presidente da Câmara, Arthur Lira, do Progressistas, entrava com um recurso no STF sobre perda de mandato de parlamentares. O Supremo Tribunal Federal condenou o deputado federal Daniel Silveira, do PTB, por 10 votos a 1 por estímulo a atos antidemocráticos e ataques a ministros do tribunal e instituições como o próprio STF. O único que votou contra foi o ministro Nunes Marques. Silveira foi condenado a 8 anos e 9 meses de prisão em regime fechado, perda do mandato e dos direitos políticos. O presidente da Corte, Luiz Fux, proclamou o resultado. A ação penal foi julgada parcialmente procedente nos termos do voto do relator, vencidos com nossas vênias o ministro Nunes Marques, que julgava a ação improcedente nos termos dos artigos 386, 1, 2 e 3, e parcialmente o ministro André Mendonça, que julgava parcialmente procedente nos termos do seu voto em menor extensão do que o ministro Alexandre de Moraes. O ministro André Mendonça votou pela condenação de Daniel Silveira, mas defendeu uma pena menor, de 2 anos e 4 meses de reclusão. Indicado pelo presidente Bolsonaro, Mendonça foi duramente criticado por apoiadores do governo. Em uma rede social, ele rebateu: diante das várias manifestações sobre o meu voto ontem, sinto-me no dever de esclarecer que, como cristão, não creio tenha sido chamado para endossar comportamentos que incitam atos de violência contra pessoas determinadas. E, como jurista, a avalizar graves ameaças físicas contra quem quer que seja. Há formas e formas de se fazerem as coisas, e é preciso se separar o joio do trigo sob pena de o trigo pagar pelo joio. Mesmo podendo não ser compreendido, tenho convicção de que fiz o correto. Enquanto o Supremo julgava a ação contra Silveira, o presidente da Câmara, Arthur Lira, do Progressistas, base de apoio do governo, entrou com recurso no tribunal para que seja garantido ao Congresso Nacional o poder de decisão sobre a perda de mandatos de parlamentares alvos de ações criminais. O pedido foi feito em uma ação de 2018 que discutia o procedimento de cassação de mandato do deputado Paulo Feijó, condenado pela Corte. De acordo com Lira, a ação não possui como objeto simplesmente reverter a perda do mandato do ex-deputado federal Paulo Fernando Feijó, mas sim impedir que prerrogativas constitucionais da Câmara dos Deputados sejam subtraídas. E que o objeto não se perdeu com o fim do mandato do ex-deputado. O professor de Direito Constitucional Ademar Borges entende que não há dúvidas para casos como este e que a decisão do Supremo deve ser cumprida pela Câmara imediatamente. A decisão do Supremo Tribunal Federal ridícula. foi clara ao determinar a perda do mandato Quem de maneira dirige o país imediata é o a partir Supremo. da própria condenação imposta pelo Supremo. Então, apesar de no passado já ter havido alguma divergência, alguma vacilação na própria jurisprudência do Supremo sobre se a condenação criminal imposta pelo tribunal já determinava automaticamente a perda do mandato ou se era necessária uma decisão da Casa Legislativa para impor a perda do mandato, nesse caso específico, o Supremo Tribunal Federal já resolveu a questão e decidiu pela perda do mandato de maneira imediata a partir da própria condenação imposta pelo tribunal ao deputado. Já o professor de Direito, Gustavo Sampaio, considera que há possibilidade de interpretação diferente e que as regras precisam ser melhor esclarecidas. Para muitos, a perda do mandato na Câmara dos Deputados é automática como consequência da decisão judicial do Supremo Tribunal. Para outros, não. Lendo o artigo 55, parágrafo 2º da Constituição, há quem interprete que a Câmara ainda tem que se reunir para decidir se cassa ou não o mandato do deputado federal, ainda que ele tenha sido condenado
pela Suprema Corte da República. A defesa de Daniel Silveira ainda pode recorrer ao próprio Supremo com os chamados embargos de declaração. Mas este tipo de recurso não tem o poder de mudar o resultado do julgamento. Ele serve para esclarecer dúvidas sobre a decisão e seus efeitos. Tem sim, filha. Só Lula. O Lula, no embargo de declaração, anulou todos os processos dele. O Supremo também decidiu cassar os direitos políticos de Daniel Silveira. Neste caso, a inelegibilidade é decretada depois do trânsito em julgado, mas ele pode já ficar inelegível antes do fim dos recursos. Isso porque, embora os crimes cometidos por Daniel Silveira não estejam expressos na lei da ficha limpa, alguns ministros entendem que eles são equivalentes aos que estão na lei e que, neste caso, as punições podem ser aplicadas. Ou seja, ele fica inelegível já a partir do julgamento. O presidente Jair Bolsonaro assinou o decreto concedendo perdão a Daniel Silveira no fim do dia. A decisão polêmica visa livrar da prisão o deputado aliado de Bolsonaro, cuja condenação pelo Supremo ainda não transitou em julgado. Juristas dizem que Silveira deve continuar inelegível e perder o mandato. E que o perdão não pode ter desvio de finalidade, ou seja, não pode quebrar o princípio da impessoalidade. Quando for acionado, caberá ao STF analisar se o perdão é constitucional. O anúncio foi feito pelo presidente Jair Bolsonaro em rede social. Considerando que ao presidente da República foi confiada democraticamente a missão de zelar pelo interesse público, a graça inclui as penas privativas de liberdade, de multa, ainda que haja inadimplência ou inscrição de débito na dívida ativa da União, e as penas restritivas de direito. Minutos depois, o decreto foi publicado em edição extra do Diário Oficial. O texto diz que a graça de que trata este decreto é incondicionada e será concedida independentemente do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, e que inclui as penas privativas de liberdade, a multa, ainda que haja inadimplência ou inscrição de débitos na dívida ativa da União, e as penas restritivas de direitos. A reação foi imediata no campo político. Bolsonaristas usaram as redes sociais para apoiar a decisão. A oposição condenou com veemência. Parlamentares disseram que o indulto é um ataque à democracia. O decreto assinado pelo presidente é um perdão pelos crimes. Na prática, tem a intenção de extinguir a pena imposta pelo STF a Daniel Silveira. Juristas e até ministros do STF disseram ao Jornal Nacional que o indulto pode livrar Daniel Silveira da cadeia, mas não da inelegibilidade, porque essa decisão não tem natureza penal. Essa é uma questão que já está resolvida há muito tempo no direito brasileiro. Existe essa súmula do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, que é uma súmula antiga, mas que, na verdade, reflete uma compreensão unânime da doutrina nesse campo. É no sentido de que o indulto extingue o cumprimento da pena privativa de liberdade ou da pena restritiva de direito, mas não afasta os efeitos secundários da condenação. Que mentira. Efeitos secundários esses que alcançam, sem dúvida nenhuma, a inelegibilidade. O jurista Breno Melaranho considera que a decisão do presidente fere a Constituição porque tem motivação pessoal. Vários juristas acreditam que a decisão de Bolsonaro poderá vir a ser questionada por algum partido de oposição ou pelo Ministério Público no próprio Supremo Tribunal Federal. Pode haver questionamento no Supremo Tribunal Federal em relação a alguns princípios constitucionais, como, por exemplo, desvio de função, pode haver. No Brasil existe a tradição do indulto na época de Natal. O indulto em si é diferente. O indulto é um perdão coletivo, com uma série de regras, em que o judiciário analisa caso a caso. A graça não. A graça é individual. É isso aí, por isso que ele deu a graça. Em que o chefe de Estado concede a alguém às 10 horas da noite ou que já está cumprindo pena. E isso pode estar ferindo algum princípio constitucional, como, mais uma vez, eu digo, a questão do desvio de função,
né? E essa parte da fundamentação pode sim ser levada em conta pelo Supremo Tribunal Federal, repito, né? Caso o Supremo Tribunal Federal seja movido. É uma ação penal que ainda está em andamento. Né? Então, deveria se aguardar, né? Pelo menos, vamos dizer, o julgamento de embargos, pode depois do julgamento de embargos caber algum novo recurso. Né? O momento, sem sombra de dúvida, foi processualmente inapropriado, né? E isso também pode ser objeto de questionamento perante o Supremo Tribunal Federal. O constitucionalista Gustavo Sampaio reforça o entendimento de que Bolsonaro cometeu o chamado desvio de função, quando o ato é utilizado com finalidade diferente da original. Nossa. Apenas as ferramentas constitucionais postas à disposição dos membros dos poderes, dos três poderes, legislativo, executivo e judiciário, devem ser utilizadas nos seus limites e nas suas possibilidades. Não me parece haver qualquer dúvida no sentido de que o ato do presidente desborda esses limites e demonstra um nítido desvio de finalidade na sua prática. É a Constituição que diz que os crimes praticados pelos deputados federais serão julgados no Supremo Tribunal Federal. O ex-ministro do STF, Aires Brito, também considera que a decisão de Bolsonaro feriu a Constituição. Nossa, o indulto é uma figura de direito que não corresponde a um cheque em branco. Ele tem limites. E ali onde a Constituição torna um crime especialmente grave, a ponto de ela, a Constituição, considerar inanistiável ou imprescritível ou inafiançável, por definição, a Constituição está pré-excluindo o indulto. Não há possibilidade de indulto, de perdão, de clemência para esses crimes que a própria Constituição qualificou como de especialíssima gravidade. No caso do Daniel, o crime que ele ocorreu chega a ser também crime de responsabilidade, segundo o artigo 85, número 2 da Constituição. E não se anistia sequer um crime de responsabilidade, quanto mais indultar. A Polícia Militar do Paraná substituiu o comandante